Pronto, galera. A gente vai começar respondendo essa nossa nova atividade que eu disponibilizei para vocês, que é a parte 2 das atividades dos exercícios de lista. E hoje eu pretendo resolver com vocês as 5 primeiras questões, beleza? Vamos começar com essa daqui e vamos entender o que é que a questão está pedindo e como a gente deve prosseguir para poder responder ela. Vamos lá. A questão, ela diz o seguinte: substituição inteligente em uma lista. Você está desenvolvendo um sistema que precisa atualizar uma lista de nomes. Algumas regras precisam ser seguidas. Ele nos cede aqui uma lista com o nome de alguns clientes e aqui tem a solicitação do que nós devemos fazer. Então, vamos começar copiando e colando aqui o nosso VS Code. E o que é que a questão nos pede? Ele fala: peça ao usuário o nome que deve ser substituído na lista, certo? Então, a princípio, o que é que nós precisamos fazer? Mostrar ao usuário todos os elementos da nossa lista e, em seguida, a gente vai pedir para que ele escolha um nome que está na lista e substitua por outro, correto? Então, vamos começar com o nosso print. Um print dizendo o seguinte: nome dos clientes, dois pontos. E agora a gente precisa fazer o print mostrando os elementos de cada item da nossa lista clientes. Para isso, nós precisamos fazer um laço de repetição. Sempre que a gente precisar fazer esse tipo de coisa, onde vai mostrar elemento por elemento, então a gente precisa de um laço para que ele percorra toda a lista e assim ele vai printando um a um. Então a gente faz um laço for, o nome de uma variável qualquer. Vocês costumam usar computador, mas aqui como a gente está tratando de nome, seria interessante especificar melhor. Então, for nome, in, porque está dentro, e o nome da nossa lista, que é clientes. Então, basicamente, o que é que significa esse código? Para cada nome dentro de clientes, aí agora a gente vai fazer o quê? Mostrar esse dado. O elemento é o nome, né? Nossa variável nome, aí dentro do nosso for é onde vai estar o valor, a informação que nós precisamos. Então a gente faz o print, sim, um f-string, e aqui, nome. Então o que é que acontece aqui? Vamos executar para a gente verificar o que está acontecendo. Ó, ele foi, printou o nome dos clientes e colocou um abaixo do outro. Eu acho que nesse sentido aqui, nossa questão seria muito mais interessante se fosse todos na horizontal, né? Como está aqui na nossa lista. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer um tipo de código que é bastante específico, que é esse daqui, end igual, e a gente coloca aspas simples com espaço. Ó, isso daqui. O que é que significa isso aqui? Que ele vai printar um nome, no caso aqui ele está executando é printa Ana, ao invés de ele saltar para Carlos, no caso numa próxima linha, ele faz o seguinte: esse código aqui bloqueia isso, faz com que ele vá printando Carlos, Beatriz, Daniel, Fernanda e Eduardo, tudo na horizontal. E dando um espacinho aqui, que é o espaço, por isso que tem um espaço aqui no meio, e é para entre um elemento e outro, né?
Ó, executando, ó, agora como ficou? Ana, Carlos, Beatriz, Daniel, Fernanda e Eduardo. Dessa forma é muito mais interessante para essa questão. Mas aí fica livre para qualquer um, utilizar da melhor forma. Então tá, a gente já está mostrando aqui para o usuário quais são os nomes da lista. E agora a gente precisa pedir para ele escolher um desses nomes, né? Então a gente precisa de uma variável que pode ser nome usuário. Ela vai receber um input e aqui dentro eu posso fazer o seguinte: nome que deseja ser substituído na lista. Pontos em espaço, certo? Aí aqui aqui o usuário vai colocar o nome e aí nós vamos fazer uma condição para que ele faça a procura, certo? Então vamos lá, essa parte aqui já está pronta. Então aqui tá. O usuário digitou o nome, sei lá, por exemplo, ele colocou Ana, né? Aí a gente precisa agora fazer uma comparação, né? Para descobrir se Ana está dentro dessa lista. Para isso a gente usa um if, certo? If, nome usuário, em que é dentro, né, da lista, ou melhor, clientes. Ele vai e procura. Se o nome usuário estiver dentro de clientes, aí ele vai executar para a gente alguma coisa, correto? Então, o que é que ele vai executar? A gente precisa pedir o novo nome que vai substituir o antigo, né? Então, a gente cria uma variável com novo nome usuário, que também vai receber um input, e aqui eu posso colocar novo nome. E aqui o usuário vai, salva e tudo mais. Só que para a gente poder agora substituir, a gente precisa saber o índice, né? Que uma das características principais de uma lista é o índice, né? Que é onde cada elemento está na sua sequência, né? Lembrando que sempre começa do zero. Outra coisa aqui que é muito importante e eu ainda não falei é que vocês estão vendo aqui que cada nome começa com uma letra maiúscula. E caso o usuário não respeite essa forma que está escrita, o nosso código vai dar como errado. Por exemplo, se ele coloca tudo minúsculo, ele não vai executar nossa condição aqui de verificação, porque o Python, ele difere maiúsculo e minúsculo, correto? Então, o que seria adequado aqui? A gente criar uma nova lista, onde essa nova lista estaria com todas os nomes deles, maiúsculo ou minúsculo, certo? Então, aqui abaixo, posso colocar uma lista correta. E aqui, no caso, eu estou criando uma lista vazia, certo? Que é aqui onde vai guardar os nomes tratados. Aí, o que é que eu faço agora? Eu preciso colocar cada um desses dentro da lista correta, só que em um, por exemplo, certo? E aqui nós já temos uma repetição, que ele está basicamente fazendo o quê? Nossa repetição. Se vocês estão lembrados, essa repetição aqui é para printar, correto? Ele vai printar cada item para mostrar para o usuário. Então, nessa linha de código, nós podemos também aproveitar ela para fazer esse processo, onde cada nome dentro da nossa lista clientes vai ser adicionado na nossa lista correta. Então, eu posso fazer o seguinte:
eu declaro novamente a nossa lista correta e a gente vai adicionar os elementos, que no caso estão dentro da nossa variável nome. Para adicionar na nossa lista, a gente usa a função append, parênteses, e aqui o nome. Isso significa o quê? Que agora, quando o nosso for executado, ele vai fazer duas funções, duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai para cada nome dentro de clientes, aí ele vai pegar a lista correta e vai adicionar, append, o nosso nome à nossa lista correta. O que é que está faltando aqui? Falta só a gente transformar o texto em maiúsculo. Para isso, a gente usa também uma função que é o upper, só que é aqui, dentro do parêntese, ao lado da nossa variável. Upper, ponto upper. E abre e fecha parênteses. Ó, aqui, ó. Lista correta, ponto append, nome, ponto upper. Isso significa que quando ele for colocar o nosso nome, né, cada nome aqui, antes ele vai transformar em maiúsculo e salva na nossa lista correta, ok? Depois, o que ele faz? Ele vai fazer a mesma coisa printando. Ó, ele vai printar o nome. Isso não modificou desde a outra vez, né? A gente só colocou essa linha de código a mais para fazer esse nosso processo. Ah, outra coisa, como a gente está usando também tudo em letra maiúscula, seria bom que quando o usuário fosse colocar o nome, né? Quando ele for digitar, essa comparação também tem que ser feita com letras maiúsculas, né? Então aqui a gente também vai fazer a mesma coisa. O upper abre e fecha parênteses. Isso significa que quando o usuário digitar aqui, mesmo que não esteja em parênteses ou em maiúsculo, após isso ele vai transformar em maiúsculo e salvar na nossa variável nome usuário. Porque aqui tanto tudo em letra maiúscula e aqui também, nossa comparação, se o usuário tiver digitado certo, né? Sim, as letras corretamente, vai dar tudo ok. Beleza? Ah, aqui tá. Nós estamos na nossa comparação. Aí o usuário vai e digita o novo nome, né? A gente precisa agora saber o quê? O índice do antigo nome, certo? Então, para isso, o que é que a gente precisa fazer? Uma variável para guardar esse valor. Então, essa nova variável vai ser chamada de índice. Ela vai receber o quê? Ela vai receber a nossa lista correta, certo? Vai pegar todos os dados da nossa lista correta. Aí nós vamos usar a nossa função index. Ponto index. Abre parêntese e dentro a gente vai colocar a variável nome usuário, ok? Que o que é que está acontecendo aqui? Quando nós executamos esse código, por exemplo, o usuário digitou Ana, certo? Ana vai estar salva aqui no nome usuário. Aí quando a gente vai executar o índice, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber a lista completa. Aí quando ele entrar na nossa função index, ele sabe que é necessário que ele vai e procure essa informação para a gente saber em qual posição, em qual número está Ana, por exemplo. Então, ele vai procurar na nossa lista Ana, vai identificar que é para fazer o index, para pegar a posição, que nesse caso é zero, certo? Ana é zero, e vai salvar zero na nossa variável índice. Por exemplo, se fosse Daniel, qual que seria o índice? Index. Se aqui é o 0, 1, 2, 3. Então, se o usuário digitasse Daniel, o índice seria 3, correto?
E agora que nós temos esse dado que é importante, agora a gente pode fazer a substituição do nome usuário para o novo nome usuário. Para isso, a gente só redeclara novamente a nossa lista, que no caso vai ser lista correta, abre e fecha colchetes, e aqui é que está, a gente vai precisar do índice, da posição. Aí a gente vai colocar índice, que é onde está a nossa informação. E aí, Mábia, tudo bem com você? Tudo certo. Muito bem. Você chegou atrasada, Mábia, mas eu já estou aqui bem no meio da primeira questão nossa. Mas o importante é comparecer. Beleza? Eu vou só terminar de explicar essa linha de código e eu volto para explicar tudo novamente para tu, beleza? Coisa de 2 segundos. Tá certo, então. Então, aqui, gente, a gente pegou a nossa lista, aí o índice, o número vai estar dentro daqui e a gente vai trocar pela o novo nome. Essa informação está na variável novo nome usuário. Beleza? Então vamos recapitular aqui para explicar tudo que está acontecendo aqui. Pronto, Maria, agora já estou falando com tu também. Agora me colocaram para fazer um vídeo, aí eu estava gravando aqui a tela. Aí vê só, eu mandei para vocês agora há pouco a nova atividade, certo? Eu pretendo responder 5 questões hoje e 5 questões na monitoria presencial na sexta-feira. Aí essa questão ela pede para que a gente faça umas modificações numa lista, que ele nos cede aqui, que é a lista de clientes, certo? Aí eu fiz o quê? Copiei listas dos clientes aqui para o nosso VS Code e criei uma lista, uma nova lista, uma lista vazia, que eu chamei ela de lista correta. Fiz aqui um print simples para mostrar para o usuário o que é que está acontecendo. Aí ele diz aqui nome dos clientes, que ele vai ser a primeira coisa que vai ser executada no nosso código quando eu executar aqui. Isso mostra primeiro, beleza? E depois eu entro nessa repetição aqui para poder fazer 2 coisas. Transformar cada elemento aqui da nossa lista clientes em letra maiúscula, deixar tudo em caixa alta e salvar na nossa lista vazia, beleza? É por isso que está aqui o nosso código for nome em clientes, que seria o seguinte: para cada nome dentro da lista clientes, aí ele faz essas dois processos aqui. O primeiro, que é transformar e colocar aqui na nossa lista correta, eu redeclaro lista correta, ponto append, né, que é a função que é para adicionar o item na nossa lista. Nome, porque é onde vai estar a informação de cada elemento quando a repetição estiver sendo executada. E esse ponto append abre e fecha parênteses significa que ele está deixando em maiúsculo. Por exemplo, na primeira execução ele vai pegar Ana, aí vai transformar em maiúsculo e vai salvar na nossa lista correta. Depois pega Carlos, deixa em maiúsculo e salva em lista correta. Isso ele vai fazer até o final, quando chegar em Eduardo. Por outro lado, aqui o nosso print é para exibir para o usuário a lista dos clientes, certo? Então ele vai colocar esse sinalzinho aqui e depois vai botar o nome, certo? Nome, correto? E
Esse end igual aspas simples e um espaço significa que é um comando para que a gente faça o print de forma horizontal, como está aqui. Porque sem isso, ele ia printar o nome de cada um de forma vertical, correto? Depois disso, acaba a nossa repetição, nosso for. Aí ele chega aqui na nossa variável nome usuário e pergunta para ele qual o nome que ele quer substituir, né? Que no caso ele vai mostrar a nossa lista. Aí ele pergunta qual desses nomes você quer substituir. Aí o usuário vai digitar um dos nomes que está aqui na nossa lista. Esse dado vai ser salvo em letra maiúscula também, aqui, por isso esse ponto upper. E aqui nós vamos fazer nossa primeira comparação, que é para saber se o nome que foi digitado está na nossa lista de clientes. E agora seria a lista correta, né? Então, se nome usuário está em lista correta, aí ele vai e faz o seguinte: se essa condição for verdadeira, ele vai pedir para que o usuário digite um novo nome. E essa informação vai ser salva em novo nome usuário, que também é interessante a gente colocar o upper, para deixar em maiúsculo. Aí ele fez essa parte. O que é que a gente precisa agora saber? Para a gente poder substituir, a gente precisa do índice de onde está a posição do nome antigo que o usuário quer que troque, certo? Então, se por acaso o usuário digitou Daniel, ele vai e faz o seguinte aqui na nossa linha 12, que é para pegar o índice, a posição. Eu criei uma variável com nome índice, que ela vai receber a lista correta com todos esses elementos. Aí ele vai entrar nessa função index. E dentro disso vai estar o nome que o usuário digitou. Então, exemplo, se ele por acaso digitou Daniel, ele vai procurar o índice, a posição onde corresponde Daniel. Aí ele vai e começa 0, 1, 2, 3. Então, índice vai guardar o valor 3. Aí, por final, o que é que acontece? Nós declaramos novamente a lista, ó, lista correta. Aí agora colocamos entre parênteses, que essa é a forma de fazer substituição de valores. Colocamos o índice, que é onde vai estar o nosso valor, e trocamos por novo nome de usuário. Beleza. Alguma dúvida? José que chegou agora, tudo bom? Tudo bem. Beleza, José. Tenta dar uma acompanhadinha aqui nesse código que a gente está fazendo, que é a resolução da questão 1. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu escrevi agora? Ou eu posso continuar? Pode continuar. Beleza, Marcos. Então vamos lá. Pronto. Então a gente já fez a nossa substituição. Então vamos verificar aqui na nossa questão o que é que falta. Ele fala: peça ao usuário um novo nome para ocupar essa posição. Então nós já fizemos esse ponto também. Aí ele agora diz: caso o nome não exista na lista, exiba uma mensagem informando que ele não foi encontrado. Então, isso aqui vai ser o nosso else, né? Porque só tem duas opções. Ou o nome está na lista, ou ele não está. Então, se ele está, ele vai executar esse código. Se não, nosso else, eu posso botar aqui print, usuário não foi encontrado. Pronto. Então, esse ponto também já está feito.
no final ele pede o quê? Exiba a lista atualizada no final. Beleza. Ah, se a lista atualizada, significa que a gente só tem que mostrar esse print se por acaso a nossa condição if for verdadeira. Senão ele vai acusar o usuário não foi encontrado e por aí encerra nosso código. Então eu vou dar um espaço aqui entre o nosso if e para mostrar nossa lista atualizada, a gente precisa fazer o quê? A mesma coisa que fizemos aqui. O nosso for, nomes assim. Então vamos fazer novamente. For, nome, lista correta, print, um f-string, posso colocar assim, nome, e para que seja todos printados horizontalmente, coloco end e aspas simples com espaço. Pronto. Dessa forma a gente finaliza essa primeira questão. Vamos executar para ver se tem algum erro. Ó, ele apareceu aqui, o nome da nossa lista. Em seguida já printou direto. Então temos um pequeno erro aqui, ó. Isso acontece porque que nós estávamos fazendo essa parte aqui do print, ele foi executando, executando. Aí quando chega lá no final, esse ends, que é o código para não pular a linha, ele vai e faz com que esse também não pule, né? Para dar um salto para essa linha de baixo. Para resolver isso, só usar barra N. Ó, ficou até rosinha a destacar. Então, dando play, ele já pulou da forma como eu queria. Não mostra nossa lista de pessoas. De... Aí depois eu liberei aqui. Nome que deseja ser substituído. Vou colocar Ana. Veja que eu vou até colocar de forma toda minúscula. Ó, ele identificou que o nome está na lista, mesmo eu não escrevendo igual está aqui. E o novo nome eu vou colocar o meu nome, Atos. Pronto. Vê só, ele trocou Ana por Atos e printou tudo em maiúsculo. Só que o nosso primeiro print estava em primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Para resolver isso, para deixar mais um padrão, o que é que eu poderia fazer aqui? No nosso primeiro print, também poderia botar o ponto upper. Claro que isso aí é só se você quiser. Executando novamente, agora ele já mostra de primeira tudo maiúsculo. Agora eu vou botar Daniel para Danilo. Ó, substituiu e assim fica uniforme e responde a nossa primeira questão. Galera que está assistindo online, alguma dúvida? Nenhuma de José. Mábia, alguma coisa? Quer que eu explique de novo? Estou entendendo. Sim, senhora. Então vamos prosseguir essa nossa questão 2. José e Mábia, caso vocês tenham alguma dúvida enquanto eu estiver desenvolvendo, é só levantar a mão, qualquer sinal que eu paro e explico o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá, para a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte: união e intersecção de listas. Você tem duas listas de código de produtos vendidos em dois períodos diferentes no ano, vendas um e vendas 2. Escreva um código que crie uma nova lista contendo os códigos que aparecem em ambas as listas, que é a intersecção, né, quando é conjuntos, e crie outra lista contendo todos os códigos de produtos vendidos no ano, sem repetições. Beleza. Então, aqui, o que é que nós começamos? Copiando os dados dessas duas listas.
E nós sabemos que vamos ter que criar duas novas listas, que é a intersecção e a união, né, desses produtos. Então, intersecção vai ser uma lista vazia, certo? E união também começa sendo uma lista vazia. A gente vai rodar os nossas repetições para poder preencher os elementos que correspondem a cada uma dessas duas listas, certo? A primeira que a gente precisa fazer é a intersecção. O que seria a intersecção? É o que é comum entre as duas listas. Exemplo aqui. Vamos analisar aqui a nossa primeira lista. Ó, 404, tanto tem na vendas um como na vendas 2. Então, esse elemento aqui ele está na intersecção. Então, ele deve entrar na nossa lista intersecção. Já a união vai ser o quê? Nós vamos colocar todos os itens das duas listas e remover o que eles estão duplicados, né, ou com repetições. Da mesma forma que aqui, quando a gente for fazer o processo, 404 só deve aparecer uma vez na nossa união. Mesmo tendo dois, a união ele só permite um elemento, correto? Então vamos fazer primeiro a nossa intersecção, que é o que tem em comum entre as duas. Para isso, o que é que a gente precisa fazer uma repetição onde compara a vendas um, que é a nossa primeira lista, com vendas 2. Então, a gente pode fazer o quê? Um for. Aqui eu posso colocar o nome código, que é só o nome da nossa variável, que pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, código, porque a questão nos diz que cada um desses números são códigos, né? Códigos de produtos. Então, para cada código, dentro da lista vendas um semestre, certo? O que é que a gente precisa saber? Agora a gente precisa fazer uma comparação dentro dessa repetição. Seria, seria o quê? Se código, lembra de código como número, cada elemento aqui, elemento 101, elemento 202, 302. Ele é o código aqui, né? O que código está guardando o valor de cada um desses elementos à medida que a repetição está sendo executada. Então, se código está dentro de vendas 2 semestre, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar nossa lista intersecção e adicionar código à nossa lista. Então, append código. Então, vamos recapitular o que está acontecendo aqui. Para cada código dentro de vendas um, se código estiver dentro de venda 2, adicione código à intersecção. Então, rodando esse código assim manualmente seria o quê? Chega na nossa repetição aqui, aí vai 101, certo? 101 é o código. Aí ele vai, entra na nossa condição e vai procurar. 101 está nessa segunda lista? Não. Então vai para 102. 102 está nessa outra lista? Não. 303 é a mesma coisa. Aí ele chega aqui em 404. 404 e verifica. Quando ele chega aqui, ele está dentro da segunda lista? Tá. Então, o que é que ele deve executar? Aqui. Intersecção append código. Então, ele vai pegar o valor código, que seria 404, e adiciona na intersecção. Depois, 505. Ele identifica que também está na nossa segunda lista. Então, coloca também.
606 também está, então vai. Então, aqui, nessa nossa lista 1, ela tem 6 elementos. Então, essa repetição aqui, esse for, vai rodar 6 vezes. Ele vai procurando cada um desses aqui. Beleza? Caso a condição seja verdadeira, ele adiciona o elemento à intersecção. Então, aqui vamos fazer um print só para testar, para ver se está funcionando corretamente. Então, eu executo aqui. Como eu fiz executando manualmente com vocês, 404, 505 e 606, eles são a intersecção. Então, quando eu printei, apareceu corretamente. Agora, a gente só precisa fazer o quê? A nossa união. Para fazer isso, a gente vai precisar agora de dois foros, que ele vai percorrer tanto vendas 1 como vendas 2. Então, vai um for. Podemos repetir a mesma ideia desse outro. Então, para cada código em vendas 1. E aqui é que está o pulo do gato. A gente vai usar uma comparação que eu disponibilizei naquele arquivo que eu mandei para vocês essa semana, onde contava tudo, e um resumo completo de todas as funções que nós vamos precisar para responder questões de listas. A gente vai precisar nessa daqui de uma comparação chamada not in, que não está dentro, né? Poderia ser alguma coisa traduzida mais ou menos assim. Então, se código not é não, in poderia ser dentro, né? De união, o que é que está acontecendo aqui? Ele vai e executa esse pedaço do código, sendo o código o elemento daqui. Aí ele vai fazer a nossa verificação. 101 não está, não está em união. E aqui a gente precisa fazer o seguinte, nós vamos passar elemento por elemento, e ele precisa fazer essa comparação aqui, para que caso o elemento não esteja na nossa lista união, ele vai e adiciona a união. Então, se 101 não estiver dentro da nossa lista união, o que é que a gente faz? União.append código, certo? Aí ele vai adicionando. No nosso caso, a primeira lista ela vai ser toda adicionada. O que vai acontecer dessa comparação ser realmente efetiva é a segunda, né? Porque, como a gente viu, nós temos alguns elementos que se repetem, né? Que é a nossa intersecção. Seria, no caso, esse 404. Ele já foi uma vez. Aí ele vai executar agora na segunda vez e vai perguntar: esse elemento, ele está ou não está? Aí, se a condição for verdadeira, ele vai fazer o quê? Ou ele coloca, ou ele não coloca, né? Então, seria o quê? Um for, novamente. Aqui vai seguir a mesma coisa, código, em vendas, só que agora vendas 2, né? Porque agora a gente está fazendo a repetição para a nossa segunda lista. Aí, se código não estiver dentro de união, not in união, que é que eu volto? União, ponto, atende, código. Recapitulando aqui, ele verifica se está ou não dentro de união, porque na união, a gente só pode adicionar um elemento uma vez. Então, 400 e 505 já vai ter sido adicionado uma vez, nesse primeiro for, né? Como eu expliquei. Na segunda vez, ele vai verificar aqui nossa condição, aí seria o quê?
Se 505 não estiver dentro de união, coloca ele. Só que aqui vai ser falso. Então ele não vai fazer nada, ele só vai pular a nossa repetição. Aí vai para 606, também vai ser falso o nosso item. Então ele não faz nada. Mas quando ele chegar em 707, 707 não vai ter sido adicionado em união. Então ele vai e adiciona. Isso para 808 e 909, correto? E no final, o que é que ele pede? Que a gente faça o print, né? Que a gente mostre a união e a intersecção. Então, um print simples, um F-string, posso colocar códigos e aparece em ambas as listas. E aqui eu coloco umas chaves, a informação está na nossa lista intersecção, então declaro ela aqui. E eu preciso fazer a mesma coisa, só que agora para a união. Todos os códigos sem repetição. Repetições. E eu limpo os valores de união. Executando aqui, ó, nós temos códigos que aparecem em ambas, a nossa intersecção, todos os códigos sem repetição. A nossa união printada aqui dessa forma. Beleza? E aí, galera, vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu expliquei? Alguma questão do código? Alguma observação? Agora é a hora de falar. Esse Note 1, que é novidade para vocês. José disse que tá filé. Mábia, alguma pergunta? Pronto. Mábia também falou que tá tudo certo. Então, vamos seguindo. Beleza? Agora a gente vai fazer a nossa questão de número 3. Essa ela é um pouquinho mais complicada, mas vamos fazer e vai dar certo. Ela é o seguinte: é um sistema de estoque com códigos de produtos. Peça ao usuário para cadastrar produtos sem o estoque. Para cada produto, o usuário deve informar um código único e o nome do produto. Armazene os códigos e os nomes em duas listas separadas, mantendo a ordem. Depois, permita que o usuário digite um código qualquer. O programa deve informar qual é o produto correspondente. Se o código não existir, exiba produto não encontrado. E aqui a dica da questão que eu dei para vocês também é usar a nossa função index, que é para pegar a posição do elemento, né? Para a gente poder comparar, fazer as comparações. Então, vamos começar fazendo o seguinte: ele nos informa que vai ter o código e o nome do produto. Então, acho que é muito mais interessante você primeiro botar o nome do produto, depois o código, né? Então, vamos lá. Produto, né? A gente vai pedir para que o usuário nos diga qual é o nome do produto. Então, o produto vai receber um input
nome do produto. E agora a gente vai precisar pegar o código, né? Então, código é igual, porque ele também vai receber um input. Aqui a gente vai usar um fstring dentro desse input e é para fazer assim, código do mudar, né? Bota um azinho assim. E aqui a gente vai pegar o nome que o usuário vai digitar lá na variável produto. E aqui eu boto dois pontinhos e um espaço. Então, o que é que está acontecendo? Vamos executar aqui para testar. Ele pede o nome do produto, que eu vou colocar macarrão. Depois ele pede código do macarrão. Eu boto lá. Ele até nos dá um exemplo de usar esse tipo de padrão aqui, né? Então, seria, como é o produto 1, então é P001. E aqui, encerra. Beleza? Certo. Ele também nos informa que serão duas listas separadas dos nomes e dos produtos. Então, vamos criar aqui mais em cima essas duas listas. Uma pode se chamar produtos. A princípio vai ser uma lista vazia. E a outra pode ser códigos, também sendo uma lista vazia, correto? Que as informações que a gente colocar nesses aqui vão ser adicionadas aqui. Então, quando eu li aqui na questão, não foi informado para a gente a quantidade de vezes que o usuário poderia fazer esse cadastro, certo? Questões como essa, quando não é informado para a gente, nós usamos o while, certo? E, como eu estou sabendo da limitação de vocês, eu vou fazer essa questão aqui com o while tradicional que o nosso professor nos ensinou. Então, a gente precisa determinar a condição de parada já no início do nosso while, na mesma linha. Então, se vocês estão lembrados, a gente precisa que nesse tipo de while tenha uma variável, seja declarada acima dela, certo? Com alguma informação para que no while ele faça a comparação e verifique se está ok ou não, e de acordo com essa limitação ele continua ou ele faz o break. Então, para isso, nós podemos criar uma variável, eu vou botar o nome parar, certo? Que ela vai receber uma string com o nome não, certo? De acordo com essa string parar, é que a gente vai fazer a nossa comparação no while. Então, eu faço while, que significa enquanto parar por diferente de sim, ele vai executar nosso código aqui embaixo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Quando essas três linhas são iniciadas, parar sempre vai estar não. Aí ele chega aqui, aí parar é diferente de sim. Isso é verdade, porque, como a gente viu aqui, parar tá não, né? Certo? Parar é não. E agora, se fosse igual, também, se eu tivesse colocado aqui, seria verdadeiro e seria executado o código. Mas lá embaixo, eu preciso novamente perguntar ao usuário se ele quer continuar ou não. Que de acordo com isso, a informação que vai ser preenchida aqui vai voltar para a nossa variável parar na linha 3. Aí, quando ele for executar novamente o while, ele verifica. E se por acaso aqui for sim, ele para nosso código, né? Essa é a nossa condição de parada, nosso break.
Talvez não tenha sido muito visual para vocês, mas à medida que eu for desenvolvendo o código, eu vou explicando e mostrando melhor como é que fica a situação disso aí. Então, com o que nós já temos aqui, a gente precisa adicionar nossas informações às nossas listas, né? Produto vai, o valor, o texto que for digitado em produto tem que ser salvo na nossa lista produtos. Então, produtos, nossa lista vai ter um append produto, correto? Tem que ter cuidado aqui com os S, né? Produto é um, né? Então, lembra que deve ser nossa variável. Produtos é nossa lista. Então, aqui já está fazendo o que a gente precisa fazer. Agora, precisamos fazer com código. Códigos, nossa lista, vai receber o que foi digitado no na nossa variável código. Beleza? Aí tá. Aí o que acontece? O usuário vai, bota o nome do produto, depois coloca o nome do código. Aí tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele deseja parar, ou ele deseja continuar. Como eu falei para vocês, então agora a gente precisa pedir novamente, perguntar se o usuário quer ou não continuar. Então eu declaro novamente nossa variável parar, certo? Essa é a forma correta de usar esse tipo de while. Então parar e agora faço um input, né? Perguntando para o usuário. Input, deseja parar? Interrogação. Vou limitar as respostas do usuário para que ele digite sim ou não, correto? E aqui eu posso botar uns dois pontinhos e um espaço, que ele vai colocar a resposta dele. Para evitar erros, é interessante a gente usar o upper ou o lower, né? Que é maiúsculo ou minúsculo. Como eu aqui declarei como minúsculo e aqui como minúsculo, é interessante que, como já está feito aqui, a gente faça com que todo o texto que seja digitado aqui, né, seja minúsculo. Para isso, é só botar o ponto lower e abre e fecha parênteses. Correto? Galera, alguma dúvida até essa parte aqui do código? José, se não. Mábia, alguma coisa? Mábia saiu. Então, vamos continuar. Pronto. Então, já foi adicionado. Então, dessa forma aqui, está acontecendo nossa repetição e adicionando o dado em cada respectiva lista, certo? O que é que nós precisamos fazer agora? Fazer a segunda parte da nossa questão, que ele fala aqui. Então, essa parte que já foi executada, já foi feita, ele fala, depois permita que o usuário digite um código qualquer, que aí no caso seria o quê? Para ele verificar se foi salvo direitinho e tal. Então, eu posso fazer o seguinte, que acabou nossa repetição, vou dar um espaço, vou fazer um print para mostrar para o usuário que é uma nova coisa. Vou digitar aqui, sei lá, teste do cadastro, né? Que acabou de fazer o cadastro, agora vamos testar. Ah, assim como foi dito lá em cima, onde não tinha uma condição de parada, esse teste também, para verificação, não diz a quantidade. Então, também tem que ser um while, certo? A gente vai usar essa mesma forma, que é assim, né? Declarando e redeclarando no final, e nossa comparação dentro do while, né? Para não usar as mesmas variáveis, eu vou criar uma nova variável que pode ser chamar encerrar, encerrar, certo? Ela também vai receber não, a princípio.
E aqui a gente faz o nosso while. Enquanto encerrar por diferente de sim, aí a gente precisa fazer o quê? Pedir para que o usuário digite o código, né? Então, posso colocar o nome teste código, nossa variável. O código, ele era do tipo input, então também vai ser um input. E digite um código. Pronto. Ele vai, o usuário vai, digita o código. Esse código é interessante dessa mesma forma como a gente tratou maiúsculo e minúsculo, e a gente trata esse dado. Aqui o código na nossa questão ela está sempre em maiúsculo. Então aqui eu vou alterar, adicionar, na verdade, quando ele vai digitar o nosso código aqui, para que seja um ponto upper, né? Para ficar tudo maiúsculo. Então aqui quando ele for digitar o código, também tem que ser um up, né? Para ele depois poder procurar, né? Fazer nossa comparação para ver se está ou não dentro, né? Então aqui após ele digitar o código, a gente precisa verificar se esse código vai estar dentro da nossa lista de códigos, né? Então, se teste código estiver dentro de códigos, né? Eu preciso agora fazer o quê? Eu preciso do índice para poder pegar essa posição e procurar na nossa lista produtos e mostrar qual é o produto referente ao tal código que ele colocou, né? Então, criamos uma nova variável chamada índice, igual aquela outra questão. Declaro nossa lista, que vai ser códigos, certo? É onde está a nossa informação. Usamos a função index. E para ele fazer a procura, né? Onde ele vai pegar o texto, e com esse texto ele procura na nossa lista e nos diz a posição. Essa informação está na nossa variável teste código, né? Então, teste código. Então, ele faz o seguinte: ele vai procurar o código que foi digitado e vai pegar a posição, o índice, e salva esse número, esse número, a nossa variável índice, certo? E agora o que é que falta? Só a gente fazer o print, né? Então, print, uma f-string, posso colocar código referente ao produto, dois pontinhos, e aqui eu coloco esse chave, certo? E agora tá, como nós aprendemos listas, para a gente pegar uma lista, a gente coloca o nome dela, né? Sei lá, produto, pronto, produtos é nossa lista. Aí, para acessar um elemento, sei lá, posso botar aqui dois, como exemplo para vocês. Então, significa o quê? Que ele vai lá na nossa lista produtos, vai pegar o valor, o nosso elemento que está na posição 2 e fazer alguma coisa, né? Então, da mesma forma que eu vou fazer o seguinte, vou pegar produtos e onde vai estar o número que estaria ali quando eu botei 2, como o usuário aqui vai dizer qual vai ser, então índice é que guarda esse número. Então eu posso colocar só a variável índice. Então ele vai pegar o número, a posição lá da nossa lista. Lista produtos, que é onde guarda o nome do nosso produto, correto? Agora, caso esse código que ele digitou aqui não tenha,
a gente precisa de um else, onde a gente mostra para o usuário que produto não encontrado, né? Que é mostrado aqui para a gente na nossa questão. Então, print, abre aspas, e eu vou copiar aqui, ó, produto não encontrado. Pronto. E agora, para finalizar nosso while, assim como nós fizemos no outro, a gente precisa perguntar ao usuário se ele deseja encerrar ou não. Então, eu redeclaro nosso variável encerrar, um input, e eu posso botar deseja parar, sim ou não. Caso ele coloque sim, certo? Então, esse sim vai trocar aqui nossa variável encerrar. Aí ele chega de novo para fazer a comparação, né? Aí ele vai verificar. Encerrar é diferente de sim, isso aqui vai dar falso, né? Porque, na verdade, encerrar vai ser igual a sim, né? Como mudou aqui. Então, isso não executa mais e acaba a nossa questão. Vamos testar aqui para ver se está tudo funcionando. Ele fala nome do produto. Eu posso colocar laranja. Código do produto. O produto vai ser 001. Deseja parar? Não. Morango. Código do produto P002. Deseja parar? Sim. Aí ele pergunta agora, ele nos mostra teste de cadastro, né, que é a segunda parte do nosso código, e pede para a gente digitar um dos nossos códigos. Eu vou começar com um código que não existe, 003. E ele fala produto não encontrado, deseja continuar, melhor, deseja parar, eu vou colocar não. Ó, veja que como eu fiz os tratamentos de coisas, ó, eu não coloquei o não igual ao não que está aqui. Mas por eu usar o upper e o lower, as comparações são feitas corretamente e o código segue. Vou colocar agora um válido, um P001. Ele nos diz que é laranja. Foi assim que eu cadastrei e eu vou dizer que eu quero parar. Aqui aconteceu um erro. Deseja parar. Sim. E ele continuou. Vou falar de novo. Olha, agora deu certo. Vamos ver aqui onde foi que eu encerrar. Deve ter sido só um bug. Da segunda vez ele deu certo. Ah, já sei o que aconteceu. Ó, eu esqueci de colocar o nosso tratamento, né? Porque aqui é minúsculo, minúsculo. Mas na nossa execução do código eu fui e coloquei o sim todo maiúsculo. E como eu falei para vocês, é, o Python, ele não, ele difere um do outro, né? Então ele interpretou o sim diferente do sim minúsculo. Então, para não acontecer isso, eu também precisava colocar o lower, igual eu utilizei no outro. Aí dessa forma, fica tudo direitinho. Aí roda tudo certinho. Alguma dúvida, José? E aqui eu já encerrei essa terceira questão. Nenhuma. Beleza, beleza, beleza. Então, eu vou continuar, que ainda faltam mais duas questões. É a nossa questão 4. Então, vamos lá. Ela nos diz o seguinte: frequência de letras em frase.
solicite ao usuário solicite que o usuário digite uma frase qualquer. Depois, remova os espaços e transforme todos os caracteres em letras minúsculas, armazenando todas as letras em uma lista. Essa questão aqui ela já nos pede várias coisas para fazer. Primeiro ele fala para solicitar para o usuário digitar uma frase. Depois ele pede para remover os espaços, transformar todos os caracteres em letras minúsculas e, por final, armazenar tudo isso dentro de uma lista. Então, vamos lá. Parece muita coisa, mas com uma linha de código nós conseguimos fazer tudo isso usando as funções que podem ser utilizadas com listas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa de uma variável para que o usuário digite o texto, né? Então, frase recebe o input. Boa tarde, temos mais uma pessoa chegando agora, Caroline. Tudo bom? Oi, tudo bem, Atos? Beleza. Beleza. Veja só, nós estamos começando agora, você chegou na hora certa. Estamos Ah, fazendo perfeito. a Hoje- resolução da nossa questão 4 da atividade que eu passei hoje, correto? Beleza, eu acabei de sair do trabalho. Tu tá gravando essa aula? Estou gravando sim. Ah, perfeito, perfeito. Então, Porque depois. depois é só voltar, vou disponibilizar para vocês essa aula, para fazer um Ah, teste. Se der certo, eu continuo fazendo. perfeito. Beleza, Então, obrigada, Atos. vamos lá. Pronto. Como eu estava falando, a gente está criando uma variável para que o usuário digite um texto qualquer. Então, sei lá, dei frases, né? E aqui no nosso input eu posso deixar assim, digite uma frase, beleza? E aqui o usuário vai e digita o que ele quiser. Aí agora o que nós precisamos fazer? Remover os espaços, transformar tudo em minúsculo, que nós já vimos hoje, e armazenar em uma lista. Para isso a gente precisa transformar tudo que está em frases em uma nova variável. Eu vou criar uma nova variável com o nome frase tratada, né? Tratada, correto? E aqui é onde começam as nossas funções. A primeira função que nós precisamos é a função split, que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar tudo que está salvo, todo o valor que está salvo na nossa variável frases e vai transformar em uma lista, certo? Todo o textinho. E ela, além disso, ela respeita os espaços que a gente dá no texto. Exemplo, sei lá, digite uma frase. Se o cara tivesse digitado aqui, ele pegaria o seguinte: isso daqui seria um elemento da nossa lista, ele respeita esse espaço, aí outro elemento, uma, e frase, mais outro elemento. Então, se a gente fosse usar só essa função split, nós teríamos três índices. O zero, tá, digite, meu Deus, digite. O zero, o um e o 2, correto? Essa função, ela faz isso. Ela transforma todo o texto em elementos de uma lista. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela. Então, eu coloco frases, que é onde está, melhor, frase, que é onde está o nosso dado, ponto, split, certo? Abre e fecha parênteses. Essa é a primeira parte. Nós já transformou tudo em listas. Aí agora a gente precisa fazer o quê? Usar outra função, que é a função .join,
que ele vai juntar os elementos da lista em uma única string. E ele vai remover também os espaços. Por exemplo, deixa eu copiar esse texto aqui para vocês verem. Melhor, vou fazer um print. Fica bem mais visível, né? Print, frase tratada. Pronto. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Primeiro ele pede para me digitar uma frase, então eu vou falar: eu moro em Lajeado, certo? Do Enter. Como eu falei para vocês, ele transformou minha frase, minha string, em uma lista, respeitando os espaços. Então, eu será o índice 0, moro, e assim sucessivamente, né? 0, 1, 2 e 3. Isso foi a função split. Agora eu preciso fazer o seguinte: para essa questão, eu preciso juntar todas elas, todas essas, essa frase, certo? Seria como tirar todos os espaços dela. E para isso eu uso a função join, que também vai ser dentro daqui. O que é que eu uso ela? Como é que eu uso ela? Eu preciso remover o espaço, então eu coloco essa aspas simples, certo? Ponto join. Isso ela faz com que remova, ou melhor, remova não, que concatene, né? Junte todo esse texto, tirando os espaços. E no final, o que ele pede também para a gente é que fique minúsculo, né? Aqui a gente precisa colocar só um parêntese, abrindo e fechando. E para deixar em minúsculo, um lower, desta forma. E agora executando novamente para ver o que acontece, ó. Vou fazer a mesma coisa, eu moro em Lajeado. Ó, vamos ver o que que ele fez. Ele juntou tudo, ele deixou tudo em minúsculo e removeu os espaços, né? E agora eu só preciso colocar isso novamente dentro de uma lista. Porque como a questão pede, ela vai pedir para que a gente pegue essa frase, aí o usuário vai colocar duas letras do nosso alfabeto e ele vai contar quantas vezes essa letra aparece nessa frase, certo? Dessa forma, o mais interessante, mais fácil é usando listas. Por isso que ele dá esse arrudeio todo. Então, agora a gente precisa transformar isso em lista. Porque antes estava texto, transformou em lista no split, só que precisava deixar em minúsculo e remover os espaços, por isso usou o join e o lower. Aí finaliza assim, e agora só preciso colocar cada letra sendo um item. Para isso, eu preciso criar uma nova variável, só para ficar mais separado, para não colocar mais coisa aqui dentro. Então, eu faço uma variável, lista, ser chamado lista letras, que ela vai fazer o quê? Eu coloco a nossa função list, né? Isso aqui significa que tudo que tiver aqui, no caso, vai ser frase tratada, ele vai fazer o quê? Vai pegar o conteúdo, o valor que está salvo em frase tratada, que antes era eu moro em Lajeado, e transforma em lista, né? Isso aqui é tá convertendo. E eu vou fazer a mesma coisa, ó, só para vocês verificarem, lista tratada. Ó, vamos executar de novo e agora vai mostrar os dois. Eu moro em Lajeado. Ó, o primeiro print, né, que é referente a essa parte do nosso código,
ele fez o quê? Eu moro em Lajeado. Aí agora, quando eu transformei elas em listas, ó como ficou. Cada letra, como eu falei, virou um elemento. Então, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente os índices dela, certo? Até aqui, alguma dúvida, galera que está assistindo? Galera não, só tem Caroline agora. É, Caroline. tá tranquilo. Não pode chamar assim, todo mundo chama assim. Então tá tranquilo, Tá, beleza. até agora tá tranquilato, porque ainda não fiz Certo? exercício por listas. Mas quando eu fizer, Aí é que começa a complicar, né? É quando... aí é que começa as dúvidas. Eu vendo alguém Correto. fazendo, é fácil demais. Não, 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 não. O negócio é praticar. Então, quando tiver um tempinho, arrocha nas questões. Pronto, eu vou fazer Agora, logo aquela primeira lista que tu mandasse de listas. perfeito. Faça ela mesmo. Porque ela, o nível dela tá mais fácil que essa segunda Eu vi que tu tá atividade. envolvendo funções, né? Oi? Eu vi que tu tá envolvendo algumas funções. Isso, é porque listas têm muitas funções, que essas funções acabam facilitando a nossa vida para trabalhar os dados, né? Porque agora, como a gente está usando coleções de dados, né? Que são Ele entrou dados. em dicionários. Pronto. E é outra coisa, porque semana que vem eu já tenho que começar com dicionário. É, pô. É, Aí é muita coisa vai para até vocês matrizes, né? pegarem. Oi? Depois de dicionários é matrizes que ele vai passar? Eu acho que depois de dicionário ele vai para tuplas. Ah, tá, tô Depois ligada. de tuplas, ele provavelmente vai para matrizes. Aí matrizes é o quê? Listas de listas, né? Então, a gente vai utilizar novamente tudo isso que está aprendendo em listas, só que agora vai ser de forma horizontal e vertical, né? Daí vem o negócio das matrizes. É, Aí para boto fazer, fé. aí para fazer cada coisa aumenta mais um nível de dificuldade. Então é muito bom você ter uma noção boa de listas para poder fazer matrizes. Mas aí Pronto. depois que eu avançar, que eu tenho que avançar igual Leonardo está fazendo, depois eu volto para fazer novas questões, explicar de novo e tal e tal. Que eu acho Pronto, que filé. vocês têm uns 20, sei lá, 25 dias para ter a prova. Ele já chegou a marcar, não, né? Não, a da segunda unidade não. Mas eu acho que deve ser lá pro dia 25, 26. Ou Desse seja, mês, né? tem desse mês. Tem bastante coisa para ver em pouco tempo. Boto fé. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Então, vamos continuar aqui, que ainda tem mais uma questão para me fazer. É a quinta. Então, vamos lá. Eu já tratei os dados da forma como ele queria, já resolvi todas essas partes grifadas que eu fiz, e agora eu só preciso fazer o seguinte. Ele fala aqui para a gente. Em seguida, peça duas letras diferentes ao usuário e informe qual das duas aparece mais vezes na frase. Então, eu posso apagar isso aqui, que era só para ficar mais didático. Eu preciso agora pedir duas letras para o usuário, então vamos lá. Letra 1 vai receber um input. Eu posso botar digite uma letra. E aqui é a mesma coisa, só que agora vai ser uma outra letra. Então, letra 2 vai ser a nossa segunda variável. Então, ó, quando eu executo, ele nos mostra. Na verdade, ele não nos mostra nada. Ele só pede para a gente fazer uma frase, né? Eu moro em Lajeado, como exemplo. Aí ele nos pede, digite uma letra. Coloco A e B, né? O que a gente fez até o presente momento. Agora a gente só precisa fazer a condição para fazer a contagem. Então, vamos lá. Um if, tirar aqui o maiúsculo, que é if. Se letra 1
estiver dentro da lista letras, ou, né? Porque pode ser que o usuário também coloque uma letra em que não tenha na nossa frase, né? Sei lá. No exemplo que eu dei, vai que ele coloca W. W não estava na frase eu moro no Lajeado. Então a gente precisa tratar essa condição com duas opções. Por isso o ou. Que o ou na nossa tabela verdade lá em matemática, lógica matemática e filosofia é o quê? O ou ele permite que um pode ser verdadeiro e outro falso. O resultado disso vai dar verdadeiro. Se os dois forem falsos, vai dar falso. Se os dois forem verdadeiros, vai dar verdadeiro. Então, a grande diferença do ou é que só vai ser falso se os dois forem falsos. Beleza? Então, se letra um estiver na lista de letras ou letra 2 estiver dentro da lista de letras, certo? Ele verifica. Pelo menos uma tem que estar, né? Então, agora eu preciso fazer o seguinte: eu preciso criar duas outras variáveis para guardar a nossa contagem. Contagem essa que a gente também vai usar uma função, ponto .count, certo? Que ela verifica para a gente de forma automática, sem precisar ter que fazer uma repetição para ir incrementando um a um, certo? Então, eu posso colocar aqui a nossa variável contagem 1, vai se referenciar à letra 1, é igual ao quê? Listas, letras, nós temos que nossa informação, né, onde ele vai procurar, está na nossa lista. Então, por isso que eu declaro listas, letras novamente. Ponto count. E dentro desses parênteses, eu preciso colocar a letra, né? Que ele vai procurar. Essa informação está na nossa variável letra 1, certo? Da mesma forma que eu tenho que fazer isso com a 2, então só copio ela e altero aqui para letra 2 e contagem 2. Ele vai fazer as duas, certo? Se essa condição, pelo menos uma, estiver correta, ela vai executar. Beleza? E no final, o que é que falta fazer? Mostrar para o usuário a quantidade de vezes que apareceu. Então, eu posso fazer aqui um print, um f-string. Então, a letra, posso colocar assim, ó, e aqui vai estar letra 1. Então, a letra 1 apareceu. A nossa quantidade de vezes vai estar na nossa variável contagem 1 vezes, certo? Isso aí ele executa se tiver tudo correto. A letra X apareceu X vezes. Preciso fazer a mesma coisa, só que para 2. Então, contagem 2 e letra 2. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Vou executar aqui para ver se está funcionando. Eu moro em Lajeado. Eu vou colocar a letra A e a letra O. Bom, ele executou aqui, nos mostra que a letra A apareceu uma vez. Vamos verificar. Lajeado só apareceu uma aqui, ó, no A. E o O, ele falou que foram 3 vezes. Uma, duas, três. Correto. Verificar uma caso não tenha. Meu nome, A e W. Ó, A apareceu uma vez, W nenhuma, então o count, né? Nossa função count mostra zero. Aqui tá.
Tudo correto. E ele fala aqui no final que essa parte foi concluída. Informe qual das duas apareceu mais vezes. Então a gente precisa fazer só uma condição, né? Seria o quê? If. Se contagem um for maior que contagem 2, né? Caso tenha mais itens do um em relação ao 2, ele vai fazer o quê? Vai printar a gente botar um F-string, a letra assim, a letra um apareceu mais vezes. Seguindo essa condição aqui, vai ser o contrário, agora sendo contagem 2. No caso, a nossa letra 2 apareceu mais vezes. Então, tem que ser um elif, certo? Porque aí dessas comparações, nós temos três opções, igual que é se uma for maior que a outra, se a outra, que vai ser o elif, foi maior que a outra, e caso as duas sejam a mesma quantidade, né? Empate. Então aí a gente trata como o else. Então, if, elif, a que vai inverter para contagem 2 maior que contagem um. E aqui eu posso copiar e colar, só modifico para ser letra 2. E o nosso else, né, quando dá um empate, posso colocar print, nota aqui, empate. Beleza. Tudo isso é dentro desse if, né? Caso seja verdadeiro que ao menos uma das letras esteja dentro da nossa frase. Caso não tenha nenhuma, nós temos um else aqui embaixo, né? Que se não for nenhuma das duas, eu preciso mostrar para o usuário que não tinha nada, né? Então, nenhuma das letras foi encontrada. Nossa, vamos testar de novo. Vou colocar aqui meu nome, Atos, tem a letra A e a letra T. Olha, nos mostra uma vez de cada uma, disse que foi empate, né? E encerra nosso código. Vou colocar uma frase aqui. Hoje vai chover muito. Vou colocar O e V. Ó, ele nos disse que O apareceu 3 vezes, V apareceu 2, e a letra que apareceu mais foi O, né? Que 3 vezes. Então aqui tá tudo correto, tudo certinho. Caroline, você tem alguma dúvida em relação a essa questão? Quer que eu reexplique ela? Alguma dúvida numa função ou outra? Só em relação às funções, Atos, essa função Hum, copy, ela faz o certo. quê? Ela serve para contar. É como se Seria fosse um contador, basicamente então. um contador, correto. Tu declara ele aqui como. Claro, esse count só funciona para funções, certo? Ou melhor, funções não. Só funciona Listas. para listas, certo? Então, aqui nesse trecho de código da linha 9, contagem, certo? Aqui vai ser nossa variável que vai guardar a informação. Aí ele Certo. vai e declara aqui nossa lista frase, né, que é onde foi limitado lá pelo usuário. Aí o ponto count é o comando, é a função para que ele conte.
Letra um é onde vai estar a nossa informação da letra que eu coloquei, certo? Então, sei lá, conte, né, quantas vezes aconteceu que a letra um apareceu na nossa lista compras, certo? Aí ele Então, faz isso, transforma essa informação em número, né, que é a contagem que a gente precisa, e salva em a nossa variável contagem 1. saquei. Aí, Beleza? agora, essas outras funções que tu declarasse na Splint. linha 2 e 3. Certo. Vamos lá. Deixa eu te dizer novamente o que é que cada uma faz. Essa ponto .join, ela serve para juntar, ela retira os espaços de um texto, certo? Que o texto, como tu tá vendo aqui, ó, tem os espaços direitinho, ele vai e retira isso. Essa é a função que esse ponto .join executa. Essa função split, ela faz o seguinte, ela transforma em lista cada elemento da nossa frase, da nossa string. E o ponto lower para deixar em minúsculo. Aí vamos dizer o seguinte, ele vai fazer o seguinte, sei lá, como o usuário digitou aqui, digite uma frase. Ele faz o seguinte, primeiro ele vai pegar, digite sua frase e vai transformar em lista, onde cada elemento aqui vai ter uma posição, vai ter um endereço, um index, né? Então, digite vai ser index 0, uma vai ser index 1 e a outra 2. Isso o split vai fazer. O ponto lower vai deixar tudo em minúsculo, certo? E o join, ele vai fazer o seguinte, vai tirar os espaços. Aí essa informação seria basicamente o quê? Vai deixar tudo minúsculo, coladinho assim. Ia ficar mais ou menos assim. Só que quando eu executo esse join, ele acaba tirando listas. No caso, antes era listas, só que aí quando ele vai executar aqui, ele acaba que transforma novamente tudo em string. Aí por isso eu tenho que redeclarar aqui embaixo novamente, com o nome de outra variável, listas, letras. Aí eu pego e converto para lista. Aí é que ficaria tipo, pronto, acho que fazer o seguinte, para ficar até mais fácil de vocês compreenderem, eu vou fazer o print de cada trecho. Ó, eu fiz o print do frase tratada e o print de lista letras. E eu executo aqui para a gente verificar. Ó, eu moro em Lajeado. Aqui foi o que eu acabei de digitar. Quando eu executo, ó, a nossa primeira. Esses códigos aqui da linha 2, o que é que ele faz? Deixa tudo em minúsculo e junta, tá vendo? Eu moro em Lajeado, tá tudo pegadinho do outro. Já o 4 transforma em lista, vai fazer o seguinte: cada letra vira um elemento. Por isso, ó, tem até o colchetes aqui indicando que é a nossa lista. Fazendo com que a gente possa usar a nossa função count, que aí, sei lá, ó, agora eu vou e coloco aqui, ó, digite uma letra, né? Vou botar o A e o B. Aí ele vai, o count vai procurar aqui na nossa lista quantas vezes apareceu a nossa letra A. Nessa daqui só apareceu uma vez, nesse índice. B nem apareceu. Por isso que apareceu 1 e 0. Depois ele declara que A foi a que mais apareceu. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Vamos para a saideira. Já está ficando tarde. Vamos. Então vamos lá. Essa quinta é bem mais fácil, bem mais rápido de fazer. Vamos lá, vamos ler, ver o que é que ela está nos pedindo. Ela nos disse que é uma remoção de múltiplos de 3 com while.
faz o seguinte: receba do usuário uma sequência de números inteiros, quantidade indefinida, então já sabemos que é um while, né? Até que ele digite um número menor que zero. Esse daqui, então vamos começar com while. Eu vou fazer dessa vez um while true. E vamos lá. Ele pede para a gente pedir para o usuário ir digitando números, né? Então, int, números inteiros, input, e posso botar assim, número. E aqui ele vai infinitas vezes, né? Sempre. Pessoal, vamos lembrar disso, que é muito importante, que eu recebi algumas reclamações de que quando vocês vão utilizar o while true, vocês esquecem de fazer o break. Então, o que é que está significando aqui? Se a gente for só ler, vou até executar. Ó. Enquanto for verdade, ele vai número. Então, ó, estou executando várias e várias e várias vezes e ele continua se repetindo. Por quê? Porque eu não defini uma condição de parada. A questão nos informa que a condição de parada é o quê? Até que ele digite um número menor que zero. A condição de parada vai estar logo embaixo do que o usuário digitou, no caso, nessa variável número. Então, se número for menor que zero, certo? Ele vai parar, então ele vai dar o break. Simples até aqui. O que é que falta? Ele nos diz que é para a gente adicionar isso numa lista. Ó. Adicione os valores em uma lista. Então, aqui antes do nosso while, eu preciso criar uma lista que pode ser chamada números. É uma lista vazia, então pode ser assim, pode ser declarada assim, ou também pode ser declarada desta outra forma. Menos comum, mas dessa forma também pode ser declarada uma lista vazia. Vou até deixar assim para ficar de curiosidade. Então, primeiro eu começo declarando uma lista vazia, aí eu entro aqui na minha condição e vou e faço. Peço um número para o usuário. Aí ele digita o número e depois faço minha verificação. Se por acaso esse número for menor do que zero, menos um, menos dois, por aí vai, ele para. Mas se esse número for zero ou maior que zero, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso adicionar esse número na minha lista de números. Então, eu redeclaro números, ponto append, né, para adicionar, e coloco número. Então, toda vez que o usuário digitar um número que for maior que se maior ou igual a zero, ele adiciona na nossa lista números. Vamos testar só para ver, ó. 1, 2, 3, e vai. Coloco zero também, é verdadeiro, né? Porque menor que zero. Agora eu coloquei menos um, ele encerrou agora a nossa execução, nosso while. A condição de parada foi ativada e ele breca. O que é que a gente precisa fazer? Mas, depois, utilizando apenas while, percorra a lista e remova todos os números múltiplos de 3. Certo? Agora, dessa outra forma, a gente vai precisar utilizar o índice para poder fazer a condição de parada. Que essa outra eu não vou utilizar o while true. Ficar mais, vai ficar mais difícil, mas enfim. Então, eu faço o seguinte, eu crio uma variável com o nome índice, que ela vai ser iniciada com zero, certo? E agora eu preciso fazer um while, como ele falou aqui, ó, percorra a lista. Então, enquanto o índice for menor, agora eu uso outra função, também muito importante para listas, que é a função len, certo?
A função len, ela vai nos dizer a quantidade que tem numa lista. Ó, len, abre e fecha parênteses e tem números. O que é que ele faz aqui? Vamos dizer que eu digitei 50 números aqui na nossa repetição e foram adicionados à nossa lista. Quando ele chegar aqui, enquanto o índice for menor, ele vai pegar e fazer o len de números, ele vai contar quantos elementos tem e vai deixar aqui ao dispor a informação, né? Então, como eu botei 50 números aqui, fui cadastrando, o len de números que a nossa lista vai dar 50. Então, enquanto o índice for menor, que a princípio é zero, então, até o índice chegar em 50, ele tem que repetir, certo? Essa é a nossa condição de parada para esse segundo while. Diferente desse que eu usei o while true e tive que especificar aqui, esse outro tipo de while tem que ser feito desta forma. Igual eu fiz lá nas questões 1 e 2, certo? Então, o que a gente precisa fazer agora? Tem que fazer essa questão de remover todos os múltiplos de 3. Isso a gente faz com uma condição, certo? Se números, que vai ser a nossa lista, índice, certo? Que índice é com I. Aí aqui eu coloco o símbolo da porcentagem, que é para fazer o resto da divisão entre 3 for igual a zero. Aí a gente faz a próxima parte. O que é que está acontecendo aqui? Ele vai e vai chegar aqui. Pronto. Da primeira execução do nosso código, número, nossa lista, e o índice é zero. Dessa forma que a gente faz aqui, a gente tem acesso, de acordo com o índice, de acordo com a posição, o valor. Então, número zero significa que o primeiro item da nossa lista, lembrando que sempre começa com zero. Então, se por acaso aqui no código em que eu fiz, eu coloquei o numeral 10 e depois coloquei outros números índice que vai ser o zero. Então, número zero corresponde ao valor 10 na nossa lista, certo? Que é o primeiro valor. Aí ele faz aqui a pergunta. Se o resto da divisão por 3 for igual a zero, aí agora eu tenho que fazer o quê? Remover. A remoção que a gente vai utilizar aqui vai ser com a função pop. E a característica dela é que ela precisa do índice para remover. Enquanto temos a função remove, que ela vai procurar o primeiro valor que aparecer na lista, a função pop, se você declarar, ela vai remover de acordo com o índice, de acordo com a posição que ela está na lista. Então, números, ponto pop, e essa informação, esse índice, vai estar já na nossa variável índice, certo? Agora, caso essa condição não seja verdadeira, né? Caso esse número não seja múltiplo de 3, ele vai ficar no nosso else, certo? E agora o que falta? A gente fazer incrementar esse índice, né? Porque senão ele vai sempre continuar em zero e nada vai acontecer. A gente precisa com que o índice vá subindo de 1 a 1, certo? Igual como a gente faz um for range,
que a base dele é que a incrementação seja de sempre um a um, certo? O while, como ele é mais, poderia dizer, manual, a gente é que diz como ele vai se comportar. Então, o índice vai receber um mais igual a 1. Esse é o incremento. Então, se 1 não for verdade, ele vai adicionar 1. Aí ele vai pular para o nosso próximo índice. Sei lá, se a primeira foi 10 aqui e a segunda ele colocou 9, aí ele vai número, o índice 1, que vai agora estar referenciando lá o nosso elemento 9, ele faz a verificação. Se for verdade, ele executa uma coisa, se não, outra. E por final, ele nos pede aqui para exibir a lista do resultado, né? Então, print, posso botar aqui a lista após remover os múltiplos de 3. E aqui eu coloco nossa lista, que vai ser números. Vamos executar aqui para ver se está tudo certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para parar, acabou que eu não disse, não especifiquei aqui, mas deveria ter especificado, dizendo que colocando um número negativo ele para. Então, menos 1, ele vai executar e parar. Aí ele vai e mostra. Lixo após remover os múltiplos de 3. Então, ele tirou o 3, que é múltiplo de 3, tirou o 6 e tirou o 9. Beleza? E aqui eu deveria ter colocado aqui, como eu disse a vocês. Poderia até, para não ficar se repetindo, eu colocaria aqui como print. Sei lá, número negativo, números negativos para parar. Então, isso aqui é executado só uma vez e aqui ele vai. Botei como ponto, né? Então, ele dá erro. E teria que ser, fosse ponto flutuante, ele permanecia, né? Mas eu boto um negativo e ele encerra.